Ninguém fala isso em voz alta, mas todo mundo já sentiu. Aquele sonho que não parece sonho. Aquele lugar que você nunca viu acordado, mas reconhece como se fosse casa antiga. Aquela pessoa que você nunca encontrou e, mesmo assim, conversa com você como se conhecesse seus segredos mais antigos. E aquela sensação estranha de que você voltou de algum lugar que não existe no mapa, mas existe em você. Os sonhos carregam esse tipo de mistério. E chamam isso de imaginação, de ruído neural, de descarte do dia. Mas, se fosse só isso, por que alguns sonhos têm mais lógica do que a própria realidade? Porque existem noites em que você acorda com a impressão de ter vivido dias inteiros, porque certos cenários voltam como memórias que não pertencem à sua história. E por que você sente saudade de pessoas que não existem aqui? A verdade é simples e inquietante. O sonho nunca foi apenas sonho. Ele é uma fronteira. Um lugar entre mundos. Uma porta que se abre quando o corpo descansa e a consciência finalmente fica livre. Não é a projeção astral direta. Não é só imaginação. É um estado híbrido. Um espaço onde percepção, memória, espiritualidade e algo além se misturam. Quando você dorme, a mente racional para de vigiar e tudo que estava preso durante o dia escapa. Só que não escapa em palavras, escapa em imagens. E imagem é a linguagem do universo interno. E se os sonhos forem portais? Então cada cena é uma brecha, uma rachadura na parede da realidade. Algumas brechas mostram memórias, outras mostram fragmentos que não pertencem a você. Outras mostram ecos de outras versões suas vivendo histórias paralelas. Aquelas ruas impossíveis, aquela casa que nunca conheceu, aquele abraço que parece tão familiar quanto teu próprio nome. Nada disso é acidente. É como se, durante o sono, a consciência tocasse um espaço que não foi construído pela tua mente, mas pelo conjunto de todas as tuas possibilidades. A natureza desse lugar é misteriosa. Uns chamam de influência espiritual, outros chamam de vida passada, outros chamam de multiverso, outros chamam de inconsciente profundo. Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. Durante o sono, o corpo dorme, os sentidos desligam, a identidade afrouxa, o tempo perde rigidez e o cérebro para de filtrar o que você sente. É nesse instante que a consciência percebe mais do que percebe acordada. E aí surgem os sonhos que parecem aviso, premonição, pressentimento. Gente sonhando com acidentes antes de acontecerem. Gente recebendo símbolos que só fazem sentido depois. Gente que vê o futuro em pequenas doses, como janelas que abrem e fecham rapidamente. A ciência chama de coincidência, mas por que isso acontece justamente no estado de sonho? Porque a consciência enxerga mais longe quando está solta do corpo. Talvez porque o tempo ali não funcione como aqui. Talvez o sonho seja o único lugar em que você escapa da linha do tempo. Sonhos também podem ser encontros. Não encontros literais, mas encontros vibracionais. Presenças sutis, guias espirituais, consciências que se aproximam quando sua mente está silenciosa. Você não conversa com elas em frases, você conversa em sensação. Acorda com uma paz que não faz sentido, ou com um aperto que não veio de nenhuma lembrança física. Essa é a linguagem deles. E existem sonhos que não se comportam como sonhos. A cor é mais viva, o som é profundo, os objetos têm peso, as ruas têm cheiro, os personagens têm autonomia. Ali, nada parece inventado, parece vivido. Isso não é imaginação vívida, isso é experiência. E quando você tem um desses, você sabe. Não precisa de interpretação. A cabeça humana não cria cidades inteiras com geografia estável. Não cria diálogos naturais com personagens que falam por conta própria. Não cria emoções que não pertencem à sua vida atual. Quando um sonho é real demais, ele deixa de ser sonho.
ele se torna travessia. E aí fica a pergunta que ninguém consegue responder com certeza. Durante o sono, você viaja para dentro de si mesmo ou para fora? A fronteira entre interno e externo se dissolve quando a consciência abandona o corpo. O que chamamos de sonho pode ser memória, mensagem, eco, encontro, resíduo, aviso ou viagem. Talvez seja tudo isso ao mesmo tempo. E o mais intrigante é quando várias pessoas sonham a mesma coisa. Sonhos coletivos, avisos compartilhados, cenas idênticas em mentes que nunca se encontraram. A psicologia chama de inconsciente coletivo. Mas e se for algo maior? E se for um campo compartilhado? Um lugar onde consciências se tocam quando os corpos dormem? Essa hipótese explica por que certos sonhos parecem enviados, não por palavras, mas por vibração. Guias podem usar isso, outras versões de você podem usar isso, e o próprio universo pode usar isso. O sonho é uma porta de mão dupla. Algo de dentro sai, algo de fora entra. E o mais silencioso de tudo é o que você não lembra. Porque o sonho não é só o que você recorda, é o que você sente ao acordar. Acordar triste sem motivo, acordar leve sem explicação, acordar com déjà vu de algo que nunca viveu, acordar com uma intuição absurda sobre alguém. Isso são rastros, marcas de travessias. Quando a consciência volta para o corpo, ela nem sempre traz a história, mas traz o impacto emocional. E isso já é a prova de que algo aconteceu. Agora pensa em quantos sonhos você teve e nunca lembrará. A consciência vive muito mais do que a memória permite. O cérebro só consegue trazer fragmentos, símbolos, cenas soltas. Talvez por isso certas situações gerem familiaridade impossível. Talvez seja eco de outra realidade tocando a tua. Se os sonhos são portais, então nada do que você vive à noite é aleatório. Cada travessia deixa um rastro, cada rastro revela uma fronteira. E cada fronteira mostra o mesmo ponto. A consciência não apaga quando você dorme, ela se liberta. Existe um detalhe que pouca gente percebe. A consciência não desperta apenas quando você abre os olhos. Ela desperta também quando você está dormindo. E às vezes, ela desperta no lugar errado. Ou no lugar certo. Depende do ponto de vista. Porque enquanto o corpo descansa, você não some. Você se desloca, atravessa, flutua entre camadas que coexistem sem se tocar na vigília. É por isso que alguns sonhos parecem mais verdadeiros do que a própria vida. Ali, não há pressão do tempo, não há peso da identidade, não há limites rígidos. Naquele estado, você percebe coisas que não consegue perceber acordado. E percebe porque, ali, você não está mais sozinho dentro de si. Tudo que você reprimiu durante o dia reaparece. Tudo que você ignorou pede atenção. Tudo que sua intuição tentou avisar e você não ouviu volta em forma de símbolo. Mas não é só isso. Porque, se fosse só psicológico, você não teria sonhos que preveem acontecimentos. Não teria sonhos coletivos. Não teria sonhos de lugares desconhecidos que você reconhece. Não teria sonhos com detalhes que você nunca viveu, mas acorda sentindo como se tivesse retornado de uma viagem. Essa é a parte que incomoda. Os sonhos não respeitam as fronteiras da nossa lógica. Eles vazam entre realidades, vazam entre estados de consciência, vazam entre versões suas. E quando vazam, você é puxado para lugares que não fazem parte do teu cotidiano, mas fazem parte da tua existência. Tem noites em que você sente isso claramente. O sonho não tem a textura leve da imaginação.
Ele tem profundidade, tem densidade, tem peso emocional, tem continuidade espacial. Você anda por ruas que parecem vivas. Você sente o vento, sente o chão, sente temperatura, sente cheiro. Nada disso é invenção. Invenção não tem coerência. Invenção não tem autonomia. Mas sonhos profundos têm. E quando você percebe que está caminhando ali, mesmo sem saber onde está, surge uma sensação estranha, como se estivesse visitando um lugar que existe simultaneamente numa camada paralela da realidade. Há sonhos que são assim. Não parecem projeção astral, mas também não parecem sonhos. São híbridos, são passagens, são espaços onde o teu eu daqui se sobrepõe ao você de algum outro lugar. É como se você carregasse várias versões de si mesmo e, durante o sono, essas versões se encontrassem. Trocam memórias, trocam sensações, trocam impressões, trocam pedaços de vidas que não pertencem a uma só linha do tempo. Quando você acorda, tudo isso vira ruído, fragmentos, pistas, metáforas. Mas mesmo assim, você sente algo diferente, como se tivesse vivido duas realidades em uma única noite. E esse sentimento, essa impressão silenciosa, é o que denuncia o mistério. A mente pode esquecer, o corpo pode ignorar, mas a consciência não mente. Ela sempre sabe quando esteve em outro lugar. E se você prestar atenção, vai perceber que algumas emoções não combinam com o dia anterior. Não combinam com o que você viveu aqui. Isso é resquício. É rastro de interseção. A ciência tenta explicar isso como processo neural. Mas nenhuma explicação científica resolve o mais estranho de tudo. Por que tantos sonhos possuem lógica interna perfeitamente estável, como se fossem realidades estruturadas? Se fosse apenas o cérebro reorganizando informação, por que você não sonha só com fragmentos confusos? Por que, às vezes, sonha com cidades inteiras, com física própria, com ruas que seguem padrões reais, com pessoas que não parecem invenções? Isso é o que intriga. E é por isso que tantas culturas antigas acreditavam que, durante o sono, a alma viajava. Viajavam não como metáfora, mas como mecanismo real de deslocamento entre mundos. Hoje, o nome é outro. Chamam de multiverso. Chamam de estados alterados. Chamam de dissociação onírica. Chamam de interpretação simbólica. Mas o fenômeno é o mesmo. A consciência se expande, e quando se expande, ela toca aquilo que existe além da superfície da vida. E tem algo ainda mais perturbador. Algumas pessoas despertam dentro do sonho. Percebem que estão sonhando. Mas o que fazem ali não se comporta como imaginação. Você olha para as mãos. As mãos parecem reais. Você toca uma parede, a parede oferece resistência. Você decide caminhar. E o cenário responde exatamente como um lugar físico responderia. Não é invenção. Invenção não desafia propriamente. Mas sonhos lúcidos profundos desafiam. E às vezes, você percebe que não está só. Há presenças. Não presenças que se aproximam com intenção hostil, mas presenças que observam. Presenças curiosas. Presenças silenciosas. Como se, ao entrar naquele lugar, você tivesse sido percebido por alguém que vive ali. Isso abre um ponto delicado. Se existem lugares assim, então existem consciências que habitam esses lugares. E se elas te percebem, talvez não seja imaginação. Talvez seja encontro.
Não é encontro físico, mas encontro vibracional. E ninguém sabe ao certo o que isso significa. Alguns chamam essas presenças de guias espirituais. Outros chamam de arquétipos da mente. Outros chamam de fragmentos da própria alma. Outros chamam de seres de planos paralelos. A verdade é que todas essas definições podem estar certas e também erradas. Porque o sonho não pertence a uma só categoria. Ele atravessa categorias. Ele mistura o que é psicológico, espiritual, energético, simbólico e dimensional. E entrega tudo isso em forma de imagem. Por isso tanta gente acorda com a sensação de que recebeu uma mensagem, mesmo sem lembrar de nada. Porque naquele estado, não importa a forma da mensagem, importa a vibração dela. É por isso que às vezes você acorda diferente. Não sabe explicar, só sente. Acorda com clareza, com coragem, com medo, com intuição, com resposta, com um insight que parece ter sido colocado na sua mente. É como se outra parte sua te desse instruções diretamente, sem atravessar o filtro do pensamento. E isso só é possível em 2 momentos da vida: quando você medita profundamente ou quando você dorme. A diferença é que, no sono, não há esforço. A consciência simplesmente se move e, ao se mover, toca aquilo que a vigília não permite. Esse movimento, esse deslocamento, é o coração do mistério. Porque, se os sonhos forem portais, então todas as noites você atravessa alguma fronteira, mesmo sem perceber. E se você atravessa, então existe um lugar que te recebe. Um lugar que fica esperando você fechar os olhos. Não importa se você acredita ou não. A consciência não depende da crença. Ela só precisa descansar para ser livre. E quando ela é livre, ela encontra coisas que a lógica não alcança. Talvez você já tenha notado. Alguns sonhos voltam. Voltam por anos. Voltam como se fossem capítulos de uma história que você vive longe daqui. Voltam como se houvesse uma continuidade real. Voltam como se você tivesse outra vida em algum outro canto da existência. E quando isso acontece, a sensação não é de fantasia, é de memória. E memória não nasce do nada. Memória é registro. Registro de algo vivido, mesmo que não tenha sido vivido aqui. E é nesse ponto que o mistério se torna inevitável. Ou o cérebro inventa realidades complexas com mais perfeição do que a vida real, ou você realmente visita outros lugares enquanto dorme. E se visita, então os sonhos não são apenas sonhos. São janelas, são caminhos, são ecos de vidas paralelas. São mensagens de estados superiores da consciência. São rastros de outras versões suas pedindo para serem vistas. E quando você acorda, tudo isso volta fragmentado. Mas alguma coisa fica. Fica no corpo, fica no humor, fica na intuição. Fica naquela sensação que você não consegue explicar, mas sabe que é verdadeira. E é assim, noite após noite, que você atravessa dimensões sem perceber. A consciência viaja, a mente traduz, o cérebro interpreta e o corpo apenas dorme. Mas você continua vivendo, só que em outro lugar. Há uma coisa que ninguém te conta sobre o mundo dos sonhos. Quanto mais fundo você vai, mais difícil fica voltar igual. Porque existe um ponto específico, em que o sonho deixa de ser símbolo e começa a ser território. Um ponto onde você não está mais imaginando, você está caminhando. E quando você chega lá, a sensação muda. Não é mais aquela confusão difusa de imagens soltas. É coerência, é continuidade, é espaço. E isso é perigoso. Não perigoso no sentido de ameaça, mas perigoso
porque desafia tudo o que você aprendeu sobre a realidade. Porque ali, você percebe que existe uma construção maior do que a vida acordada. Uma arquitetura invisível, feita de camadas que se sobrepõem, como cidades empilhadas umas sobre as outras. E cada camada vibra numa frequência diferente. Algumas são leves, algumas são densas. Algumas são tão estranhas que você nem sabe traduzir o que sentiu. Mas todas existem. E é durante o sono que você encosta nelas. É por isso que certos sonhos parecem revelações, e outros parecem avisos. Outros parecem visitas. Outros parecem lembranças. Você não inventou nada disso. Você apenas acessou. E quanto mais acessa, mais percebe que a mente humana é uma lanterna fraca tentando iluminar galáxias inteiras de informação. A gente não tem estrutura para compreender tudo vivendo acordado. Mas dormindo, o filtro abre. O bloqueio diminui. O inconsciente se expande, como se ganhasse permissão para tocar aquilo que não cabe no racional. É por isso que certos sonhos são tão claros, tão vívidos, tão perfeitos, tão detalhados, que não tem como ter sido inventados. E não importa quanta explicação científica tentem dar, nenhuma delas resolve o fato mais desconcertante. Por que sonhos que acontecem em REM, com o cérebro desorganizando memória, conseguem simular realidades que você nunca viveu? Por que existem pessoas que sonham com lugares reais, que só vão conhecer anos depois? Por que existem sonhos coletivos, que aparecem para várias pessoas na mesma noite, com a mesma simbologia? Por que existem sonhos que avisam, que antecipam, que alertam, que salvam? Por que existem sonhos que revelam verdades emocionais que você mesmo não conseguiu admitir? É simples, porque você não está preso ao corpo quando dorme. Você só está preso quando acredita que está. E quando o corpo se desliga, a consciência volta para o seu estado natural, livre, expansiva, curiosa, selvagem. E nesse estado, ela atravessa fronteiras que a vigilia proíbe. É aí que a coisa fica mais misteriosa. Existem sonhos que parecem ter profundidade emocional de uma vida inteira, como se você reencontrasse alguém que conhece há milênios, alguém que não existe aqui, mas existe lá. Tem gente que sonha com cidades. Cidades comportadas, estruturadas, ordenadas, com regras, com moradores, com clima próprio. Isso não é invenção. Invenção não se sustenta por anos. Mas esses sonhos se repetem, se aprofundam, crescem. É como se você levasse uma vida paralela e todas as noites visitasse esse outro lado. O mais desconcertante é quando você reconhece alguém nesses sonhos. Alguém que nunca viu na vida, mas que te olha como se estivesse te esperando, como se soubesse quem você é, como se já tivesse te encontrado 1 milhão de vezes, em algum lugar que você esqueceu. O cérebro não fabrica isso. O cérebro não inventa intimidade. Intimidade vem de história. História vem de convivência. E convivência vem de existência compartilhada. Então, de onde veio essa pessoa? Esse é o tipo de pergunta que o mundo desperto não responde. Mas o mundo dos sonhos responde. Só que responde como metáfora, como sensação, como vibração. Não responde com lógica, responde com presença. E presença é a coisa mais real que existe. Tem sonhos que são encontros. Encontros com partes suas. Encontros com versões suas. Encontros com pessoas que existem em outra linha do tempo. Ou em outro plano. Ou em outro estado vibratório. Alguns chamam isso de fragmentos da alma. Outros de eu superior. Outros de guias. Outros de versões paralelas. A verdade é que não importa o nome.
O que importa é que o encontro acontece. E quando acontece, a sensação é sempre a mesma. Você acorda com um peso, ou com um alívio, ou com um entendimento súbito que não veio de nenhuma reflexão racional. Veio de um contato direto, sem intermediários, sem linguagem humana, sem símbolos distorcidos. É por isso que às vezes você sente que recebeu uma resposta, mesmo sem lembrar da pergunta. O sonho não guarda as imagens, guarda a vibração, guarda a direção, guarda a mensagem sem palavras. Quando você acorda com a sensação de que entendeu, é porque entendeu mesmo. Só não consegue traduzir. Tem uma parte sua que entende antes da sua mente conseguir acompanhar. Isso é o que deixa o fenômeno tão fascinante, porque você percebe que existe uma inteligência operando ali. Uma inteligência que não é totalmente sua, mas também não é totalmente externa. É uma ponte, uma interseção, uma zona neutra entre dimensões. E quando você entra nela, coisas começam a se revelar. Coisas sobre você, coisas sobre sua vida, coisas sobre sua energia e às vezes coisas sobre outras pessoas também. Porque no sonho, a consciência não está trancada dentro da sua identidade. Ela se mistura, ela se expande, ela se interliga com outras consciências como se fosse parte de um campo maior. E é por isso que você sente certas dores que não são suas, certas saudades que não fazem sentido, certos medos que não têm origem aqui, certas intuições que surgem sem explicação. É como se você estivesse conectando pontos de realidades que coexistem, mas que não se tocam quando você está acordado. Dormindo, elas se tocam. Dormindo, elas se encontram. Dormindo, o mundo inteiro parece mais honesto, porque ali nada consegue se esconder, nem de você, nem dos outros. Esse é o ponto mais profundo do fenômeno. No sonho, você não usa máscaras. Você é visto como é. E você vê como é. Por isso, tantos sonhos revelam verdades desconfortáveis. Sonhos que te alertam, sonhos que te expõem, sonhos que te colocam diante de aspectos que você tenta evitar na vigília. Mas tem um detalhe que quase ninguém percebe. Quando um sonho parece aviso, talvez seja. Não premonição no sentido clichê, mas percepção. Percepção de algo que já está acontecendo em alguma camada da sua vida. E às vezes, percepção de algo que está acontecendo em outra camada da realidade. Porque as linhas do tempo são mais flexíveis dormindo. E certas combinações de eventos podem aparecer antes de se manifestarem no plano físico. Não é futuro, é leitura energética. E quando você volta para o corpo, tudo isso se embaralha. As imagens se perdem, o significado se dissolve, mas a sensação fica. A sensação é a única parte que atravessa intacta. E se você prestar atenção, vai perceber que os sonhos sempre tentam te mostrar alguma coisa. Não importa o formato, não importa o símbolo, não importa a confusão. Sempre existe algo ali, algo tentando emergir, algo tentando ser entendido, algo querendo te guiar, mesmo quando parece caótico. Os sonhos são honestos. Eles mostram, mas você interpreta. E a interpretação pode ser o que te conecta ou o que te desvia. Mas o portal está lá todas as noites, esperando você fechar os olhos. É a única porta que não cobra esforço, não exige ritual, não impede ninguém de entrar. Só pede uma coisa: que você se permita atravessar. Tem um momento, durante o sono, em que tudo fica absolutamente silencioso. Não é o silêncio da noite. É outro tipo de silêncio. Um silêncio que parece inteligente. Como se alguém estivesse te observando, não para te vigiar, mas para te receber. Esse é o ponto em que a consciência chega mais perto da origem. A origem do que você é.
e do que você ainda está se tornando. É nesse silêncio que muita gente sonha com portas, corredores, elevadores, pontes, escadas, limiares de todo tipo. Isso não é símbolo, isso é convite. A porta não representa nada. A porta é uma porta, um acesso, um aviso de que você está prestes a atravessar uma região onde a lógica não manda, mas a verdade manda. E é aí que começam os sonhos que transformam, sonhos que revertem decisões, sonhos que te fazem acordar diferente sem saber explicar por quê, sonhos que mudam rota, quebram padrão, abrem caminhos que você não teria aberto acordado. Porque dormindo, você finalmente sai do personagem. E o universo fala com a tua essência, não com a tua máscara. E quando a essência reconhece alguma coisa, ela muda, mesmo sem sua permissão racional. É por isso que existe aquela sensação estranha de que algo mudou durante a noite. Uma coragem que você não tinha, um desapego que chegou sem drama, uma decisão tomada sem pensar, um amor que se encerra, um ciclo que se fecha sozinho. Você acha que foi a vida, mas a verdade é que foi você. Só que uma parte de você que só consegue agir quando você dorme. Nos sonhos, você não mente para si mesmo. E é por isso que eles têm tanto poder. E também por isso que assustam. Porque alguns sonhos parecem tão reais que quase dói voltar para o corpo. É como ser puxado de volta para dentro de algo menor, mais limitado, mais apertado. E a verdade é que é isso mesmo. O corpo é pequeno, a consciência não é. E durante o sonho você lembra disso. Por alguns segundos, alguns minutos ou horas que duram o equivalente a 1 ano. Você lembra do tamanho que tem, do tamanho que sempre teve, do tamanho que esqueceu. E quando acorda, fica só aquele eco, aquela nostalgia sem origem, aquela saudade do que você não viveu aqui, mas viveu em algum lugar. Essa saudade é a prova de que o sonho não foi invenção, foi retorno. Retorno a lugares que talvez você tenha conhecido em outras vidas, em outras realidades ou em outras versões de si mesmo. Esse é o ponto final e o mais importante. Os sonhos não são uma fuga da realidade. Eles são o caminho de volta. Caminho de volta para a tua essência, para teus medos verdadeiros, para teus desejos ocultos, para teus futuros possíveis, para teus vínculos espirituais, para tuas partes esquecidas, para tudo que existe além do corpo. O sonho é onde a alma respira sem censura, onde ela se manifesta sem pedir licença, onde ela te mostra quem você é, quando ninguém está olhando. E toda noite você tem a chance de atravessar. Toda noite você visita realidades onde o tempo não manda, onde a lógica não aprisiona, onde a consciência cria e revela, e conecta, e resgata. Acordar é voltar. Sonhar é ir. E você vai, mesmo sem lembrar. Porque os sonhos são portais, e você atravessa esses portais desde o primeiro dia da sua vida, com medo, com coragem, com confusão, com lucidez, mas atravessa. E sempre que atravessa, traz algo de lá para cá. Uma intuição, um medo, um insight, um presságio, um alívio, uma lembrança fragmentada, ou apenas uma sensação estranha que fica grudada no peito o dia inteiro. Isso é o rastro, a marca da viagem, a marca da travessia.
E por mais que tentem reduzir tudo isso a impulsos elétricos, a reorganização neural, a descarga emocional, tem algo que ninguém consegue explicar. Por que, ao fechar os olhos, o ser humano acessa mais do que pode entender? Por que, dormindo, você enxerga além? Por que, dormindo, você encontra o que não existe aqui? Por que, dormindo, você toca o que não pode ser tocado? Por que, dormindo, você sente o que não viveu? Por que, dormindo, você é tão maior do que acordado? Talvez porque o sonho seja o único momento em que você está totalmente livre. Livre dos sentidos, livre da lógica, livre da matéria, livre da história que te contaram, livre da história que você conta para si mesmo. No sonho tudo cai, só sobra o que é real. E no silêncio absoluto da consciência, entre uma cena e outra, entre uma vida e outra, entre um portal e outro, você percebe uma verdade simples. Você nunca esteve preso, só estava adormecido. E toda noite, quando o corpo descansa, a consciência desperta.